Eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. Quando fui eleito presidente da República em 2003, eu tinha um compromisso de fé. Eu tinha consciência que eu não podia errar. Eu dizia para mim todo santo dia que eu não tinha o direito de errar, porque se eu errasse, a classe trabalhadora nunca mais iria eleger alguém do andar de baixo. Nunca mais. O presidente da República não foi feito para metalúrgico. Não foi feito para quem não tinha diploma universitário. Não foi feito para quem só tinha diploma primário ou era torneiro mecânico. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Tem uma tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade. Tenho 5 filhos e 8 netos. E nunca ninguém que me acusou respeitou que netos meus de 5 anos estão na escola, de neto de 4 anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia. Por conta de mentiras. Por conta de mentiras. Nos últimos depoimentos das pessoas que citaram o meu nome, qual eram as manchetes do dia seguinte? Qual era o tratamento que o Jornal Nacional dava à figura do Lula? Era de criminalizá-lo. Ou seja, é preciso criminalizar independentemente de daqui a 2 anos ele provar que é inocente. Então, doutor Moro, é importante que o senhor saiba isso aqui, doutor Moro. De março de 2014 para cá, são 25 capas na Isto É, criando a imagem de monstro do Lula. A revista Veja tem 19 capas. E a época, 11 capas. As capas é apenas fechamento da matéria, porque dentro é demonizando o Lula. As pessoas nunca, os meus acusadores, nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles. Mas quando o senhor fala acusadores, o senhor fala imprensa ou o senhor fala... Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa, porque determinadas coisas são feitas. Sabe? Eu conheço os vazamentos, eu sei os vazamentos. Eu sei é como se o Lula tivesse, pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. Procura-se vivo ou morto. Só para esclarecer, eu quero... Não, só para esclarecer, senhor presidente, eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa tem a liberdade dela, enfim, mas não é a imprensa que faz a acusação aqui nesse processo. Deixa eu lhe falar uma coisa, é porque, doutor Moro, eu vou chegar lá, se o senhor tiver um pouco de paciência... É um pouco de paciência. Eu sei que você é muito jovem. Jovem tem menos paciência do que velho. Sabe? Mas um pouquinho de paciência. O que eu disse da revista, eu vou dizer para o senhor do que significa a imprensa, os jornais. A Folha de São Paulo, nesse mesmo período, teve 298 matérias contra o Lula e apenas 40 favoráveis. Tudo com informações ou da polícia ou do Ministério Público. Eles não se autoassumem, eles culpam alguém. O jornal o Globo, que é o mais amigo, tem 530 matérias negativas contra o Lula e 8 favoráveis. O Estadão, que é mais amigo ainda, tem 318 matérias contrárias e 2 favoráveis. Aliás, esses jornais... Parece que tem gente que tem mais informações do que os advogados de defesa, os advogados de acusação, porque tudo passa por eles, antes, durante e depois. Estou falando apenas do Jornal Nacional, que é mais importante, mas eu poderia pegar Bom Dia Café, Bom Dia Almoço, Bom Dia Não Sei das Contas, Bom Dia Janta, Jornal da Zona, Jornal da 10, em todos os canais de televisão. E eu acho que o objetivo é tentar massacrar esse cidadão. Esse cidadão, ele tem que pagar um preço por existir. Esse cidadão cometeu o erro de provar que esse país pode dar certo. Se alguém tem vergonha da Petrobras, doutor Moro, eu tenho orgulho de ter feito a Petrobras ser a empresa extraordinária que foi. Eu tenho orgulho da Petrobras deixar de ter 3 bilhões de investimento por ano para chegar a 30 bilhões. Tenho orgulho. Tenho orgulho da contratação de funcionários pela Petrobras. Se dentro da Petrobras teve alguém que roubou, que pague pelo roubo. Confesso
ao senhor que eu esperava que houvesse mais respeito por um homem, sabe, que deu a esse país a dignidade que ele não tinha há muito tempo atrás. Dignidade ao Ministério Público, dignidade à Polícia Federal, dignidade às instituições de justiça, inclusive junto com o Poder Judiciário, junto com o presidente da Suprema Corte e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, sabe, criar alguma coisa para poder facilitar o funcionamento da justiça. Todas as leis que nós fizemos nesses últimos anos, eu tenho orgulho. E não me sinto vítima dela, não, eu tenho orgulho. Eu, quando indiquei um ministro da Suprema Corte, doutor Moro, eu não julguei para ele votar favorável a mim. Eu nunca pedi para votar. Eu gostaria, e é uma coisa que me magoa profundamente, é que o cidadão passasse matéria para a imprensa, depois do cidadão ser julgado. Ele roubou mesmo, foi condenado. O senhor acompanhe quantas matérias de jornal já me condenou. Se não fosse o Lula ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. É só assistir o Jornal Nacional hoje que você vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresente à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que errou é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar, que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei o apartamento, tem alguma escritura, foram em alguma imobiliária lá em Santos, foram em algum lugar, pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelos meus, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vazam para a imprensa. Certo. Eu vi aqui, desculpa, eu vou interromper suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui eu estou falando hoje em 2 minutos, doutor Moro. Eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor. E meus advogados precisam vir aqui implorar para saber? Há o interesse de vazar, doutor Moro, certo. Porque esse julgamento ele tem que ser pela imprensa. Senão é difícil. Agora, qual é o problema? Eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, doutor Moro? É que essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, é que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Certo. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas um. Sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Não é o foro próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica. E esses processos são públicos. Só um pouquinho. O senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos,
que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor ex-presidente, Eu não então... tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa, achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor.